A Infância de Jesus, por Ana Catarina Emmerich. Capítulo 9, parte final. O nascimento de Jesus. Era já noite quando José e Maria chegaram à porta da gruta. A jumentinha que dele se tinha afastado quando São José entrou na casa dos funcionários de Roma, voltou a aparecer, saltitando de alegria. "Olhai!" exclamou a Virgem, dirigindo-se a São José. "É certamente da vontade do Senhor que fiquemos aqui." Como a abrigar a entrada houvesse uma espécie de telheiro feito de junco, São José prendeu a jumenta debaixo dele e, à luz da lâmpada, transpôs o espaço que levava ao interior da gruta. Ali chegado, presa na rocha a lâmpada, arrumou melhor todo o interior. No hemiciclo referido, lançando mão de alguns embrulhos e de uma cobertura, preparou cuidadosamente o encosto em forma de leito. Foi nele que convidou a Virgem a descansar, ao mesmo tempo que lhe pedia desculpa por não lhe ter conseguido hospedagem melhor. Interiormente, porém, a Santa Mãe de Deus sentia-se contente pela tranquilidade do abrigo. Principiando o dia de sábado, São José voltou à cidade para comprar mantimentos, trazendo brasas e no odre água da fonte. O seu primeiro cuidado foi acender o lume a um canto da gruta. Terminada a ceia, iniciaram a oração do sábado, recitando à luz da lâmpada os salmos da lei. No final, recolheu também a jumenta e dispôs tudo para repousar. Sábado, 24 de novembro. O dia de sábado passou a Santíssima Virgem na gruta em fervorosa oração e meditando. São José saía algumas vezes, certamente para ir à sinagoga de Belém. Viu-os depois tomarem juntos as refeições do dia, servindo-se dos alimentos cozinhados na véspera, a hora em que os judeus, pela tarde, costumavam dar um passeio. Vi São José acompanhar a Virgem até a gruta de Maraá, onde, sentada, Maria descansou por algum tempo, mas sempre recolhida em meditação e orando. Estiveram também à sombra do terebinto, de onde a vista se estende para além do Vale dos Pastores. Findo o dia de sábado, retiraram finalmente para a gruta, sendo nessa altura que Maria comunicou a São José, que o menino devia nascer naquele dia à meia-noite, pois era a essa hora que se completavam os 9 meses depois da anunciação do anjo. A Virgem, ao notificar a São José a hora do nascimento do menino, pediu-lhe que orasse ao Senhor e rezasse também pelos homens de coração duro que lhes recusaram hospedagem. Ao pôr do sol, que é o fim do dia de sábado, São José voltou à cidade, de onde trouxe alguns alimentos, uma escudela e outros utensílios domésticos, e juntos tomaram a última refeição daquele dia. Ao cair da noite, São José acendeu a lâmpada e, à luz dela, entrou em oração no lugar que reservara para dormir, junto da entrada e separado do resto por um leve tapume de esteira. Ao fim de algum tempo, sentido o ruído, foi encontrar fora a jumentinha, que, regressando das vizinhanças, saltitava de contentamento à porta da gruta. Como lhe distribuísse feno e a deixasse presa sob o alpendre da entrada, ao voltar São José encontrou a gruta toda iluminada de uma luz sobrenatural, e estando a Santíssima Virgem de joelhos e voltada para o lado do Oriente.
como Moisés ao ver a sarça ardente, sentindo-se tomado de grande respeito, prostrou-se com a face por terra, adorando ali o Senhor. A plenitude dos tempos. Evangelho. Naqueles dias, o imperador Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento em todo o império. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal. José era da família e descendência de Davi. Subiu da cidade de Nazaré, na Galiléia, até a cidade de Davi chamada Belém, na Judéia, para se registrar com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, completaram-se os dias para o parto e Maria deu à luz o seu filho primogênito. Ela enfaixou-o e colocou-o numa manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Lucas 2, 1-7. Quando se aproximava a meia-noite, encontrei a Santíssima Virgem rodeada de grande claridade, e na hora precisa de o menino nascer, vi uma estrada de luz vivíssima baixar do céu, e dentro dela um movimento de glórias celestes, à semelhança de coros angélicos, que desciam até o lugar onde Jesus acabava de vir ao mundo. Maria, elevada em êxtase e orando, voltou os olhos para o menino recém-nascido, que, sendo Deus, era também seu filho. Vi que, a seguir, tomando um pano de linho, cobriu com ele o menino, mas sem lhe tocar. Foi só ao fim de algum tempo que vi Jesus fazer os primeiros movimentos e chorar. Nesta altura é que a sua mãe o tomou nos braços e o embrulhou no mesmo pano em que acabava de o cobrir. Sentada já, envolveu-se a ela própria e ao menino num manto que tinha ao lado. Decorrera uma boa hora sobre estes acontecimentos, quando Maria chamou por São José, que no seu cubículo continuava em oração, prostrado por terra. Com a alma repleta de humildade e alegria, São José tomou nos braços o dom do Altíssimo que Maria lhe apresentou. Em volta, vários anjos, com forma humana, prostrando-se, adoravam Jesus. Maria tinha somente 4 panos e com eles enfaixou o menino, que pouco depois colocou na manjedoura, onde sobre o feno São José acabava de estender uma cobertura. Ali, junto do menino, sobre as palhas, Maria e José, chorando de alegria, cantavam hinos ao Senhor. Este lugar ficava à direita do corredor da entrada e num alargamento da gruta destinado a estábulo de animais. Foi ao pé da manjedoura que São José preparou de novo o leito para Maria. Ali a vi, nos primeiros dias, sentada, de pé ou de joelhos e também deitada de lado, dormindo, mas nunca parecendo doente ou aparentando fadiga. Naquela noite em que o Senhor nasceu, vi grandes manifestações de alegria em muitos lugares da terra. É assim que os homens de bem sentiram na alma um inexplicável contentamento, enquanto os maus tremiam, cheios de pavor. Os animais, as árvores e as flores, movimentando-se uns e outros, espalhando aromas ao largo, manifestavam todos grande júbilo, de harmonia com os dons que de Deus receberam. Vi rebentarem novas fontes de água, sendo uma ao norte da colina onde Jesus nascera, enquanto àquela mesma hora o céu de Belém se tornou de cor sombria, rubro, escura. Sobre a gruta e para os lados do vale dos pastores pairava uma nuvem límpida,
cheia de claridade e brilho. Capítulo 10. A adoração dos pastores. Ao nascente da cidade e à légua e meia da gruta, erguia-se uma colina com plantações de vinhas na direção de Gaza. Era nela que viviam os 3 pastores maiorais, chefes de outros pegureiros, que guardavam os rebanhos mais ao largo. A pouca distância dali, erguia-se uma torre de madeira, assente em blocos de pedra. Era chamada Torre dos Pastores, e do alto dela é que observavam a posição dos rebanhos e davam o sinal de alarme por meio de tubas córneas quando apareciam à vista salteadores ou gente de guerra. Pelo feitio de pirâmide e escadaria ao lado, assemelhava-se muito a dos reis magos. Do alto dela, a vista estendia-se até Jerusalém, Monte da Tentação e deserto de Jericó. Como os pastores, com as suas famílias e rebanhos, se dispersavam num raio de mais de 2 léguas, era junto da torre que se reuniam todos. A hora em que Jesus nasceu, vi os 3 pastores olhando em redor, surpreendidos pela beleza daquela noite e, mais ainda, pelo clarão de luz que partia da gruta de Belém. Foi nessa altura que um anjo, no meio de uma estrada de luz, lhes anunciou a vinda do Redentor. Evangelho. Naquela região, havia pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do rebanho. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores. A glória do Senhor envolveu-os em luz e eles ficaram com muito medo. Mas o anjo disse aos pastores: Não tenhais medo. Eu anuncio-vos a boa notícia, que será uma alegria para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu-vos um Salvador, que é o Messias, o Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido, envolto em faixas e deitado numa manjedoura. De repente, juntou-se ao anjo uma grande multidão de anjos. Cantavam louvores a Deus, dizendo: Glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens por ele amados. Quando os anjos se afastaram, voltando para o céu, os pastores combinaram entre si: Vamos a Belém ver este acontecimento que o Senhor nos revelou. Foram então à pressa e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que o anjo lhes anunciara sobre o menino, e todos os que ouviam os pastores ficavam maravilhados com aquilo que contavam. Maria, porém, conservava todos esses fatos e meditava sobre eles no seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que haviam visto e ouvido, conforme o anjo lhes tinha anunciado. Lucas 2, 8-20. Não vi que os pastores tomassem logo o caminho da gruta, de onde alguns estavam afastados 2 a 3 léguas, mas vi-os conversando sobre a natureza da aparição e a respeito dos presentes que deviam ofertar ao recém-nascido. No templo de Jerusalém, tanto a profetisa Ana como Noemi e Simeão tiveram conhecimento por uma revelação do nascimento de Jesus. O mesmo aconteceu com Santa Isabel em Jutá, onde São João Batista, com 6 meses de idade, deu sinais de grande regozijo, e com Santa Ana, que era a única sabedora do lugar onde o menino havia de nascer. Em Roma, também se passaram vários fatos. Num bairro além do Tibre, habitado por judeus, nasceu uma fonte oleosa que motivou grande admiração entre o povo. No lugar do aparecimento, eleva-se hoje uma igreja dedicada à Mãe de Deus.
No templo da cidade, juntamente com a abóbada que desabou, desfez-se em pedaços uma estátua de Júpiter ali adorado. Como os pagãos consultassem um oráculo a respeito do sucedido, o demônio foi obrigado a dizer: tudo isto aconteceu porque uma virgem deu à luz a um filho sem deixar de ser virgem. Tendo as autoridades romanas procedido a um inquérito sobre os acontecimentos, vi entre os magistrados de então um de nome Lentulus, pai de outro Lentulus, amigo de São Pedro e predecessor do presbítero Moisés, mártir no tempo de São Cipriano. No alto de uma colina, vi também um vasto edifício com uma grande escadaria e porta dourada. Era nele que o imperador Augusto resolvia, com outros personagens do tempo, os negócios da governação. Ao lado ficava o templo desmoronando. Quando o imperador descia, viu num arco-íris uma virgem com um menino nos braços, e como por um oráculo lhe fosse dito que todos os soberanos cederiam o passo diante do novo infante, mandou Augusto erigir um altar no lugar da aparição e dedicou-o ao primogênito de Deus. No Egito, muito além de Matarea, Heliópolis e Mênfis, havia também um oráculo célebre que se tornou mudo quando o Senhor nasceu. Interrogado, respondeu que um poder mais alto viera ao mundo, porque uma virgem tinha dado à luz a um menino e que outro templo ali seria edificado, como veio acontecer, sendo nele a virgem e o menino honrados à maneira pagã. Vi também a aparição que tiveram os reis magos no momento em que Jesus nasceu. Eram eles adoradores dos astros e tinham por costume observar alternadamente a marcha sideral. Vi que lhes servia de observatório, como aos pastores, uma torre em forma de pirâmide construída no alto de uma montanha. Nesta noite, como dois deles se encontrassem juntos, viram ambos não um astro, mas um aglomerado de estrelas em movimento. No primeiro quadro, pois que a aparição se desenvolveu em figuras, viram representada a Virgem e o menino. No segundo, todo simbólico, destacava-se um cálice enlaçado em parreiras e espigas de trigo, com seus frutos saborosos. Viram finalmente outras figuras igualmente simbólicas, representando a Santíssima Trindade, dentro de uma igreja octogonal, que significa a Jerusalém Celeste. Com essas visões, foi-lhes revelado que a Judéia era a terra onde o menino acabava de nascer. O terceiro dos reis magos tivera aquela revelação, mas na sua pátria, uma terra de montanhas, próxima de dois mares, um dos quais transborda em períodos regulares. Foi só ao fim de alguns dias que os três reis se encontraram e seguiram juntos o caminho para as terras da Judéia. Como é grande a misericórdia de Deus! E quereis saber como é que se formou a profecia dos três reis magos? Vou contar-vos alguma coisa a respeito dela, pois tudo neste momento me está presente ao espírito. 500 anos antes do nascimento do Senhor, Elias viveu cerca de 800 anos antes de Cristo. Os antepassados daqueles reis eram poderosos e ricos, habitavam em tendas, menos o que era originário das margens do Mar Cáspio, cuja cidade eu estou vendo, porque esse possuía tabernáculos assentes em bases de pedra. Como as três filhas destes príncipes, conservando-se virgens, recebessem o dom da profecia, foi-lhes comunicado, por meio de uma visão, que uma estrela sairia de Jacó
e que uma virgem havia de dar à luz ao Salvador. Animadas de um impulso superior, percorreram toda aquela região, pregando a reforma dos costumes e anunciando as manifestações que deviam aparecer numa constelação. Por virtude dessas pregações, foram suprimidos os sacrifícios dos estropiados e das crianças, entre eles em uso. Tais são, em resumo, as origens das profecias relativas ao nascimento do Redentor no meio dos povos de que os reis magos eram chefes. O nascimento do Salvador ocorreu antes de terminar o ano 3.997 do fim da criação. Posteriormente, passaram por cima dos 4 anos, menos pouco, que é o tempo que vai até o ano 4000, e ao começar a nova era, deram-lhe princípio 4 anos mais tarde que o devido. Continua com os pastores e as suas oferendas.